Salmo 107. Deixa a Bíblia aberta, nós vamos meditar nesse salmo. E a mensagem desse salmo é como obter ajuda de Deus em tempos de tribulações. Quem está enfrentando tribulação, levanta a mão aqui, só para eu ver quem é normal. O crente, ou ele está saindo, ou ele está entrando, ou ele está no meio. Nós somos atribulados. E esse salmo é um salmo que foi escrito para crentes que viveram e passaram por grandes tribulações e que pediram ajuda para Deus, e Deus resolveu o seu problema. Por isso que o salmo começa com um chamado de louvor. O Salmo 107, vamos ler versos de 1 a 3. Vamos ler juntos, vamos lá? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Vamos parar aqui. Veja que o texto diz que nós, que fomos remidos pelo Senhor, que fomos resgatados dos nossos inimigos, nós devemos nesta manhã render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas a partir do versículo 4 até o versículo 32, o salmista vai colocar 4 cenas ou 4 situações que revelam 4 tribulações que qualquer crente pode enfrentar na sua vida. E você pode estar enfrentando hoje uma dessas 4. A primeira delas diz aí no versículo 4 e 5. Vamos ler juntos? Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitasse. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. O primeiro problema que eu e você, como crente, podemos passar é perdermos o rumo da vida. É vivermos a vida cristã sem sabermos para onde ir. Aqui há uma ilustração daquele período de 40 anos, quando o povo ficou rodando num deserto. E diz que a alma deles estava pronto a desfalecer. Eles estavam prontos para morrer diante daquela situação. E meus amados irmãos, há muitas situações na nossa vida que nós passamos por desertos espirituais. Nós não oramos, nós não temos alegria espiritual, nós entramos em depressão espiritual. Parece que a nossa alma vai morrer. Parece que a nossa alma está num deserto árido, lugar de secura, lugar de tristeza, lugar de isolamento. E talvez você esteja aqui hoje, passando por uma tribulação que está justamente achatando você nessa primeira cena. Você está perdido. Você está rodando no deserto. Você está no meio de um tempo difícil, de crise, de angústia. E aí, se você observar bem, 2 coisas que eu queria deixar bem claro para você. A primeira delas é que nós somos totalmente dependentes de Deus. Mas muitas vezes nós estamos vivendo essa situação porque nós achamos que podemos viver sem Deus. Nós proclamamos a nossa independência de Deus. Nós nos perdemos na nossa soberba, no nosso orgulho. E nós estamos vivendo nesse deserto por causa do nosso pecado, de autossuficiência, de orgulho e de soberba. E sabe o que Deus faz? Deus permite problemas em nossa vida para que nós cheguemos ao nosso limite. Deus permite
que eu passe por esses desertos, que a minha alma fica sedenta desse jeito, para mostrar para mim que eu não sou autossuficiente. Para colocar em mim e você esse sentimento que eu preciso da ajuda de Deus, eu preciso da intervenção de Deus, eu preciso que Ele faça algo miraculoso, que Ele me ajude nesse momento. Aí você vai ler comigo o versículo 6. Lê comigo o versículo 6. Não fecha a Bíblia. Vamos lá? Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Louvado seja Deus. Você sabia disso, que Deus põe problema na minha vida e na sua vida, para mostrar para mim e para você que nós somos limitados, e quando nós estamos ali naquele limite, então, nós o quê? Clamamos ao Senhor. Clamamos ao Senhor. Gritamos ao Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz o texto, que o Senhor os livrou das suas tribulações. O que é que Deus faz? Conduziu-os, versículo 7, o que é que diz aí? Conduziu-os pelo caminho direito, para que fosse a cidade em que habitasse. Conduziu. Nós estávamos no caminho errado, mas Deus sempre nos conduz para o caminho direito, para o lugar seguro, para o lugar da habitação. Estávamos no ermo, no deserto, sem saber para onde íamos, e Deus nos conduz para uma área de refúgio. Deus nos conduz para uma área de proteção. Deus traz sentido para a minha vida, traz garantia para a minha vida. Mas Ele só produz isso aqui, Ele só faz esse milagre na minha vida, se eu me quebrantar, se eu me humilhar, se eu clamar a Ele. E depois que você clamar a Ele, veja os versos 8 e 9. Vamos ler juntos? Rendam graças ao Senhor, por sua bondade e por suas maravilhas com os filhos dos homens. Pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens o quê? A alma faminta. Aí fecha a primeira cena. Deus manda o problema, você se desespera, entra no seu limite. Você clama a Deus, Deus resolve o seu problema. Você agora vai louvar o Senhor. Você vai reconhecer que sem Deus você não vai a lugar nenhum. Nós somos totalmente dependentes o quê? Deles. Mas vamos para a segunda cena, começa no versículo 10 e vai até o versículo 16. Certo? Vamos ver aí, 10, 11 e 12. Vamos lá juntos? Os que se assentaram nas trevas e na sombra da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalho o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Se a primeira experiência é uma experiência de estar perdido, estar no deserto, a segunda experiência que um crente pode viver por causa de tribulação é se sentir aprisionado, é se sentir prisioneiro, é se sentir enjaulado. E veja que a causa desse enjaulamento está no versículo 11. Por se terem rebelado contra quem? Contra a palavra de Deus. Você se rebelou contra a palavra de Deus. Você desprezou o conselho do Altíssimo. E o que é que Deus fez comigo e com você? Ele abateu-nos com trabalho. Não houve quem os socorresse. Nós ficamos prostrados como consequência dessa situação. Irmãos, nós somos atribulados quando obedecemos a Deus. E quando nós somos atribulados em obediência a Deus, a Bíblia diz que nós somos o quê? Bem-aventurados. Mas somos atribulados como crentes, porque Deus não vai permitir que o crente peque e fique numa boa. Então o crente, quando se rebela contra Deus, quando despreza o conselho de Deus,
Deus manda tribulação. É prisão emocional, é prisão financeira, é prisão de sentido de vida. A pessoa vive angustiada. E a sensação aqui é de que ninguém pode ajudá-lo. Mas veja o que se repete no versículo 13. Vamos lá, o que diz aí? Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas... Preste atenção, Deus mandou essa situação para você, para que você clame ao Senhor. Amém? Clame ao Senhor. Deus pode tirar você hoje de qualquer situação de angústia, de prisão, que você esteja passando. E você pode reconhecer que isso está acontecendo na sua vida por causa da sua desobediência, por causa da sua teimosia. E Deus quer que você clame a Ele. E veja, meus amados irmãos, que no versículo 14 vem a resposta. O que diz aí? Tirou-os das trevas e da sombra das mortes e lhes despedaçou o quê? As cadeias. Preste atenção. O nosso Deus é o Deus libertador. Ele nos liberta do pecado. Ele nos liberta do temor do pecado, da culpa do pecado. Ele nos liberta de situações espirituais, de prisões espirituais. Ele nos liberta de qualquer tipo de cadeia demoníaca, espiritual, econômica, financeira, qualquer que seja aquilo que está aprisionando a nossa vida. Deus é poderoso para nos libertar. Mas veja que a sequência diz que Deus, no versículo 15, vamos ler juntos, 15 e 16, vamos lá? Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas. Preste atenção, que você pode estar numa situação de prisão, e a sensação aqui dessa prisão, no contexto lá, eram prisões que eram buracos no deserto e que eram colocados tampões de bronze, e a pessoa ficava naquela situação de aprisionamento desesperador. Mas o nosso Deus, libertador, Ele arromba e quebra todo e qualquer tipo de escravidão, de algema espiritual. Ele quebra. Ele é poderoso para isso. Vamos agora para o terceiro quadro. Começa no versículo 17 e vai até o versículo 22. Vamos ler juntos? Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão? A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Preste atenção, crente que acha que pode viver o pecado na desobediência, achando que isso não tem o quê? Consequências. E aqui, esse terceiro quadro aqui é de doenças que são decorrentes da desobediência à palavra de Deus, do pecado presente na nossa vida. Salmo 32. Enquanto calei os meus pecados, a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E o meu humor se tornou em sequidão de estio. E é tão interessante isso aqui, irmãos. Tão interessante. Que por causa das suas iniquidades serão o quê? Afligidos. Afligidos. Aflição que vem na minha vida, que vem na vida da igreja, que vem na vida do crente, que vem na família crente. Aflição que vem por causa do pecado presente na nossa vida. Mas para que Deus manda isso? Lê comigo o versículo 19. Vamos lá? Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas... Presta atenção, só Deus resolve você, só Deus cura você, só Deus perdoa você, só Deus restaura você, só Deus pode tirar você da situação. Você precisa então o quê? Clamar ao Senhor. E Ele vai livrar você. Veja que coisa linda no versículo 20. Esse versículo você tem que grifar na sua Bíblia. Lê comigo aí, o que diz? Enviou-lhes a sua palavra e os sarou.
e os livrou do que lhe eras mortal. Veja que aqui o que cura é a palavra de Deus, ela envia. E a palavra enviar aqui é uma ordem que sai do trono de Deus. É um decreto real. É uma determinação do Deus onipotente. Ele envia nesta manhã a sua palavra para a sua vida e sara você, e cura você, e restaura você. Não importa a situação que você está passando, a dor que você está sentindo, a doença decorrente, as crises que você tem, mas Deus pode curar você nessa manhã. E meus amados irmãos, o último quadro está nos versos 23 a 32. O primeiro quadro é de quem está perdido, o segundo quadro é de prisão. O terceiro quadro é de doença por causa do pecado. E aí ele vai usar aqui uma figura do marinheiro enfrentando uma grande tempestade. São tribulações que vêm sobre a nossa vida. Tribulações ameaçadoras. Tribulações que podem nos levar a desistir da própria vida. Uma doença, um problema, uma situação. E veja no texto, os que tomando os navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que levou as ondas do mar, subiram até os céus e desceram até os abismos. No meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o quê? O tino. Uma vez eu inventei de pescar no mar. Foi uma situação difícil. Fui eu, meus filhos, o Zé Francisco também foi, ele estava comigo lá. E quando nós paramos no alto mar, e o barco fazia assim. E aquilo que todo mundo começou a vomitar. E a sensação é de quem está ébrio mesmo. Porque você não consegue, o céu se mistura com o mar. Você fica assim, ó. É um desespero, uma angústia tão grande. E o que ele está colocando aqui é que esses homens que viram a glória de Deus, que contemplam as maravilhas de Deus, não estão imunes de enfrentarem tempestades. Eu e você que contemplamos a bondade de Deus, que conhecemos a bondade de Deus, muitas vezes vem sobre nós tempestades bravias, tempestades ameaçadoras. Mas aí veja, no versículo 28, repete pela quarta vez esse versículo. O que diz aí? Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Veja, irmãos, como tribulação faz com que nós cheguemos ao nosso limite, e quando nós chegamos ao nosso limite, nós entendemos que a única saída que nós temos é clamarmos para quem? Para Deus. E quando a gente não tem mais ninguém, não tem mais nenhum amigo influente, não tem mais dinheiro, não tem mais nada, a gente só tem Deus, e a gente clama a Ele, e Ele nos livra. Diz no versículo 29, o que diz aí? Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao porto, o quê? Desejado, ou desejado porto. E aí diz então o salmista, rendam graças ao Senhor por sua bondade, e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo, e o glorifique no conselho dos anciãos. Significa rendam graças ao Senhor individualmente, mas publicamente, como igreja reunida, temos que render graças ao Senhor, porque esse Deus é o Deus que nos salva, que nos liberta, que nos livra de todas as tribulações. A última parte dos versos 33 a 42, há um resumo dos caminhos de Deus, mas a lição principal do Salmo está no versículo 43. Vamos ler juntos, verso 43. Quem é sábio, atente para essas coisas, e considerem as misericórdias
do Senhor. Irmãos, hoje de manhã, você veio aqui nesse culto, 11 horas, talvez você esteja enfrentando uma grande tribulação na sua vida. E nós não podemos sair daqui nessa manhã sem juntos nós o quê? Clamarmos ao Senhor. Sem juntos nós buscarmos esse livramento. Para que ao terminarmos esse culto, nós possamos terminar esse culto não com tristeza, não com choro, mas rendendo graças ao Senhor, porque Ele é bom. Digam os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou aqui. Vamos render graças ao Senhor, porque não há problema, não há tribulação, que eu e você, que nós estejamos passando hoje, que Deus não possa intervir. Ele está produzindo tudo isso na sua vida, para quebrantar você, para mostrar para você que Ele é Deus e você não é. Que Ele é Senhor e você é servo. E que eu preciso dEle, e que eu necessito dEle. Que eu não posso viver sem Ele, Ele é tudo. Sem Ele nós não somos absolutamente nada. E há situações na nossa vida que somente Ele pode nos ajudar. Há situações que eu e você vivemos, que não há ninguém que possa nos socorrer, exceto a pessoa de Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu não conheço sua vida. Vocês entenderam a mensagem ou não? Você quer vir aqui à frente para a gente orar pela sua vida? Você está passando por uma tribulação. Diz, pastor, toda a igreja vai orar. A igreja é uma comunidade terapêutica. Todo mundo tem que sofrer com o outro. Tem que ajudar o outro. Tem que ter misericórdia com o outro. Pode vir, em nome de Jesus.